Shalom Adonai a todos. Sejam bem-vindos a este momento especial, momento em que irei partilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E eu tenho a certeza que você aí será abençoado. Você será abençoado, certamente Deus falará consigo através desta palavra, através desta ministração. Mas antes de começar, eu quero só orar, pedir a presença do Espírito Santo, para que seja o Espírito Santo ministrando e não eu. Amém. Senhor Jesus, na tua presença, eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus. Seja louvado o teu santo nome, seja exaltado o teu senhorio, em nome de Jesus. Eu convoco e invoco a presença do Espírito Santo neste momento e neste lugar. Seja o Espírito Santo a ministrar, seja o Espírito Santo a falar através de mim, que eu seja apenas e somente um vaso, em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Então, vamos à palavra do Senhor. Irei falar de Mateus. Irei ler a palavra do Senhor que está no livro de Mateus 3, versículos 13 até 17. Assim diz a palavra do Senhor. Batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Então, a palavra que irei compartilhar com todos é a seguinte. Quero falar da importância de se submeter a uma liderança. A importância de se submeter ao teu pastor, ao teu líder espiritual. A importância que há nisso. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi ter com João Batista para o batizar, e logo os céus se abriram. Desceu sobre ele em forma corpórea, em forma corpórea de pombo. Desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pombo. Aleluia. Então desceu sobre ele o Espírito Santo, e ouviu-se uma voz dos céus dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Jesus submeteu-se ao ministério de João Batista. Jesus, antes de começar, ele esperou ser ungido pelo Espírito Santo de Deus. Mas para que ele fosse ungido, era necessário passar pelo ministério do João Batista. Era necessário ele estar debaixo de uma liderança. Todos nós sabemos que entre Jesus e João Batista, quem é o maior é Jesus. É por isso que quando Jesus foi ter com João Batista para o batizar, João Batista disse:
Não, eu é que deveria ser batizado por si. Porque João Batista reconhecia que diante de Jesus ele é pequeno, mas tinha que se cumprir a justiça de Deus. Então Jesus tinha que passar pelo ministério de João Batista. Jesus tinha que se submeter ao ministério de João Batista para receber a unção de Deus, para receber a unção de Deus. Aleluia. Quando desceu o Espírito Santo sobre ele, e ouviu-se aquela voz, Jesus depois dali, começou a pregar, começou a ministrar, começou a ensinar, começou a curar. No livro de Lucas, capítulo 3, no livro de Lucas, capítulo 3, versículos... Não, vou falar do livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor, irei ler. 4, versículo 18, Lucas. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Ele disse isto depois que os céus se abriram, que depois que ele foi ungido, é quando ele recebeu a autoridade para começar o seu ministério. Aleluia. Quando você recebe a unção, você se torna um homem, você se torna uma mulher de autoridade. Você se torna uma mulher e um homem de autoridade espiritual. E para seres bem-sucedido no seu ministério, é necessário submeter-se a alguma liderança. É necessário esperar pela unção. A unção que vem sobre. A unção que vem sobre você. O Espírito Santo que vem sobre você. Aleluia. Jesus disse que o Espírito do Senhor é sobre mim. E quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre. Aleluia. Ele foi revestido da unção, foi revestido da autoridade para começar com o seu ministério. Aleluia. Até os apóstolos em Atos 1, capítulo 1, versículos 4, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Os apóstolos também não começaram com a obra antes de receberem o Espírito Santo, antes de receberem a promessa, antes de receberem poder, antes de receberem a unção de Deus. Mas depois que receberam esta unção, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles ganharam uma autoridade e começaram a ministrar, a pregar. E depois disso ganharam mais de 3.000 almas. Porque eles tinham autoridade sobre eles. Aleluia. Amém. Então, é necessário você se submeter. É necessário você se submeter. Mateus 3, versículos 13, diz assim. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Isso significa que Jesus foi ter com o seu homem de Deus. Jesus teve que ir ter com o homem de Deus. Então, um dos passos principais
para teres a unção, receberes a unção sobre a sua vida, é necessário ir ter com o seu homem de Deus. Jesus também foi ter com o seu homem de Deus, que era o João Batista. Aleluia! Submeta-se ao seu homem de Deus. Isso podemos ver no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Diz assim, o livro de Lucas, diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, os céus se abriram. Então, Jesus submeteu-se ao João Batista, Jesus recebeu o batismo como todos. Apesar de Jesus ser Deus, ele esteve com todos. Submeteu-se ao João, submeteu-se ao ministério do João, recebeu o batismo e enquanto ele recebeu o batismo, ele orou e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi ungido. Aleluia! Ele foi ungido. Amém? Então, há muitas pessoas que acham que nasceram com autoridade espiritual. No mundo espiritual existem protocolos, existem princípios a serem seguidos, a serem obedecidos. Aleluia! Você não pode simplesmente se achar um homem de autoridade, um homem super ungido e começar a fazer a obra sem sequer se submeter a alguma liderança, sem sequer se submeter a algum homem de Deus. Não pode. Há princípios. Esteja debaixo de uma liderança. Aprenda. Senta, aprenda. Aleluia. Submeta-se. Aleluia. Esteja com o seu homem de Deus. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas quando o seu líder está a ministrar, quando o seu líder dá instruções, simplesmente as pessoas não seguem. Porque acham que está ultrapassado, que ele poderia fazer melhor que o seu próprio pastor. E se fosse ele no lugar do pastor, seria bem melhor, bem sucedido, porque ele fala bonito, porque ele estudou mais que o pastor. Mas as coisas não são assim. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas desprezíveis. Deus escolhe aqueles que ninguém espera nada, aquele que não tem nível superior, aquele que não sabe falar bem, não sabe falar, aquele que não tem jeito para nada, é aquele a quem Deus escolhe para ser o seu vaso. Então você tem que se submeter àquele que não tem condições para ser um líder aos teus olhos. Mas aos olhos de Deus, essa pessoa é a pessoa ideal. Essa é a pessoa certa para ser seu líder. Portanto, submeta-se, esteja no ministério dele, obedeça e siga todas as instruções. No reino é necessário humilhar-se. Jesus humilhou-se. Foi humilde Jesus ao ir ter com João Batista. Porque sabemos muito bem que Jesus é maior que João. Mas ele disse não. Por agora é necessário que eu seja humilde e me submeta debaixo da sua autoridade. Me submeta ao seu ministério. E sente, aprenda dos seus ensinamentos. Que eu receba o seu batismo. É necessário. Aleluia. É necessário que você se submeta a alguém. Paremos de andar a desprezar, porque este líder é magro, este líder é pobre, este líder não estudou, este líder muitos até, principalmente quando se trata
de líderes pobres. E aqui em Moçambique estamos numa sociedade machista. Se a líder é mulher, então, oh, valha-me Deus, não se submetem os homens, porque acham que eles é que deviam estar no lugar daquela mulher. Mas atenção, Deus escolhe as coisas que ninguém espera para confundir aos sábios. Submeta-se somente. Se queres adquirir a unção de Deus, queres receber a unção, a virtude do Espírito Santo, submeta-se ao seu homem de Deus, submeta-se à sua mulher de Deus. Aleluia. Aleluia. No reino de Deus, nós temos que nos comportar como crianças. Crianças estão sempre dispostas a aprender. Crianças estão sempre dispostas a serem corrigidas. A criança não zanga e desaparece porque foi chamada a atenção. A criança é humilde. A criança, ela é humilde. Então, nós temos que ser como crianças. Aprender sempre. Temos que aprender sempre. Aleluia. Submeta-se, esteja debaixo de um manto, de uma liderança, obedeça, sirva ao seu líder, sirva, seja humilde. Ainda que você pareça mais inteligente que ele, mas não queira demonstrar à igreja que você é mais que ele. Aleluia. Porque naquele momento você é filho e ele é pai. E ele é pai ou é mãe espiritual. Portanto, tudo que você tem a fazer é submeter-se, é humilhar-se diante dele, é respeitar a ele, é honrar a ele e é esconder tudo aquilo que é a vergonha do seu líder espiritual. Aleluia. E outro ponto para que você possa receber a unção de Deus na sua vida, para você possa receber a virtude, o poder de Deus para começar qualquer que seja a obra. Não aceite ser conduzido pelos homens. Tu tens que ter uma capacidade espiritual, uma sensibilidade espiritual de poder saber ouvir a voz de Deus, saber entender que agora quem falou é Deus para a minha vida. Porque os homens muitas vezes vão de vir com conselhos, por exemplo, o teu pastor pode vir com um conselho que o conselho parece bom, ele quer te preservar, ele não faz por mal, ele faz como pai, faz como mãe que vê o seu filhinho a querer se precipitar e qualquer outra coisa. Então ele dá um conselho. Por exemplo, Jesus aqui recebeu um conselho. Mateus 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. O que aconteceu com João Batista? João viu que diante de Jesus ele era pequeno. Jesus era maior que ele. Então, não faria nenhum sentido aos olhos humanos ele, João, batizar a Jesus. Tinha que ser o contrário. Porque, na verdade, quem é grande, quem é líder, o maior dos líderes é Jesus Cristo. Por isso que João Batista deu esta sugestão a Jesus. Eu é que tenho que ser batizado por si e não você, Jesus, ser batizado por mim. É um conselho que aos olhos humanos faz muito sentido. Faz muito sentido. Mas Jesus,
Ele entendeu os tempos. Ele entendeu os tempos. Conhecia as estações. Jesus disse: por agora é necessário que eu me submeta a ti. Por agora é necessário que eu seja batizado por ti, para que possa se cumprir a justiça. Aleluia. Muitas vezes, por exemplo, se tu tens um chamado particular, Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo e se tu não conheces, quer dizer, se tu não tens muita certeza da voz de Deus na sua vida, você vai pedir conselhos a alguém, a um pastor, a um líder, alguém que achas que é muito espiritual. E a pessoa vai dizer simplesmente não. Agora não. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Mas esse pastor não está a fazer por mal. Não está a fazer por mal. Ele está simplesmente a dar um conselho olhando para ti como filho. Somente. Mas se você conhece a voz de Deus, você vai perceber, você vai conseguir discernir se o que eu recebi mesmo vem de Deus ou não. Uma vez, antes de eu começar o meu ministério, eu tinha muitas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas na minha vida, por quê? Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, porque nunca achei que eu pudesse ser algo assim especial para Deus. Nunca pensei. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que cresci sem que as pessoas não me davam valor. As pessoas nunca me deram valor, nunca esperaram nada de bom de mim, nunca me colocaram naquele lugar, nunca esperaram nada, nunca me valorizaram. Desde a minha infância, a minha vida foi sempre de rejeição. Então, eu também não esperava nada de bom que viesse de mim. Então, para vir ser especial para Deus, vir ser um instrumento de Deus, causou dúvidas em mim. Eu fui ter com um apóstolo, esse não era meu pastor. Não era meu pastor. Eu procurei a ele simplesmente porque eu queria saber. É um que nunca foi meu pastor, mas eu queria alguém que não me conhecesse exatamente. Só me via algumas vezes, mas não sabia nada de mim. Eu fui ter com ele. Eu apresentei a situação, eu ouço que Deus está me chamando, eu sinto o chamado de Deus, mas o que o apóstolo acha? Ele simplesmente disse: minha filha, não vale a pena. Não comece nenhum ministério. Não comece nenhum ministério, não é possível. Você é mulher e depois eu acho que você não tem nenhuma marca para ser uma líder espiritual, principalmente para ser uma profetisa. Então não vale a pena, desista disso aí, venha à minha igreja, se for um demônio na sua vida, eu vou te libertar. Eu saí daí para baixo e eu disse realmente não faz sentido eu ser chamada por Deus. Os que devem ser chamados, os que devem exercer o ministério de Deus, são pessoas especiais. Eu não sou especial. Então, quando vim, fiquei toda cabisbaixa, derrotada e tudo. Dormi, eu tive um sonho, ouvi a voz. E a voz de Deus dizia: queres acreditar em mim ou nos homens? Eu acordei e eu disse: seja o que for, eu decido abrir as portas da minha casa, eu decido colocar as cadeiras no domingo e eu decido começar o culto. Seja o que for, não quero saber de mais nada. E assim o meu ministério começou e até hoje estou liderando um ministério. Tem mais coisas. E se eu tivesse ouvido e obedecido à voz daquele apóstolo, eu hoje estaria naquela frustração e
tudo, e Deus também não estaria feliz comigo. Aleluia. Então, não siga os homens, siga a Deus. Siga o Espírito Santo. Conheça a voz do Espírito Santo. Porque as pessoas muitas vezes não fazem por mal. Há vezes em que fazem por mal por ciúmes e inveja, mas há vezes em que não fazem por mal. Então dão-te um conselho que vão te desviar da unção. Eu por pouco seria desviada, eu estava a ser desviada da unção. Jesus esteve para ser desviado da unção. Porque se ele não tivesse sido batizado pelo João Batista, não teria tido aquele momento o Espírito Santo descer sobre ele e ouvir a voz de Deus dizendo que ele é o Filho amado. Ele é o Filho amado em quem Deus se compraz por ele. Aleluia. Então, para receber a unção, tens que estar conectado com Deus. Saber e ter certeza de que Deus está falando contigo. Ainda que venham vozes, nenhuma voz vai te desviar do foco. Nenhuma voz vai te desviar da unção. Nenhuma voz vai te desviar para não receber a unção de Deus. Aleluia. E outro ponto para receber a unção de Deus, tens que seguir todas as formalidades necessárias. Cumpra com a justiça de Deus. Assim como quando queres começar a estudar, tu tens que te matricular, tens que comprar cadernos, tens que ir conhecer sua sala e depois começas a estudar. Conheces o teu professor e começas a estudar. É assim também no reino espiritual. Não vais somente começar um ministério só porque te achas ungida, sabes pregar, sabes, conheces a palavra do Senhor. Eu posso te contar um segredo. Eu nunca me achei capaz de pregar. Nunca. Nunca pensei, todas as coisas estou aprendendo no terreno. Por isso que eu resisti muito ao chamado de Deus. Porque eu olhava para mim e eu dizia, eu não tenho capacidades para tal coisa. Mas estou aprendendo no terreno. A Bíblia diz que Deus capacita os escolhidos. Aleluia. Então, cumpra com as formalidades. As formalidades, esteja no ministério. Obedeça ao seu líder. Sirva ao seu líder. Seja humilde no reino de Deus. Seja humilde na tua igreja, no seu ministério. Seja humilde. Seja obediente. Seja obediente. Aleluia. E aceite ser liderado. Porque aquele que não aceita ser liderado não pode ser líder. O bom líder é aquele que submeteu-se a algum líder. Aquele que nunca se submeteu não pode ser líder. Xixi. Não pode levantar pela manhã e dizer, eu tenho um chamado, tenho um ministério, então vou abrir a porta e começo. Não. Cumpra com as formalidades de Deus. Receba a unção de Deus. Receba o poder. Os apóstolos esperaram receber poder. Esperaram ser ungidos. Esperaram receber a unção, o poder de Deus. Para começarem a fazer a obra. Aleluia. Aleluia. Então, a submissão ao ministério de João Batista era essencial para Jesus estabelecer legalmente a sua própria autoridade. Era necessário para Jesus estabelecer legalmente o seu ministério. Então, vá ao seu homem de Deus. Vá ao seu homem de Deus. Ainda que não entendas as instruções, submeta-se, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. E não é mal nenhum, não existe mal algum em perguntar, pastor, não estou a perceber isto.
Gostaria que o pastor me explicasse isto, mas com humildade e respeito. Aleluia. Aleluia. Compreenda os tempos. É sempre bom começar qualquer coisa no tempo certo. O tempo de Deus é o melhor tempo para começar o tempo de Deus. Porque Deus é Deus. Deus é um Deus bom. Ele nunca vai querer que nós nos apressemos para depois cairmos. As coisas de Deus são totalmente organizadas. Então esteja conectado com Deus para que possas andar no tempo de Deus, mover-se com o Espírito Santo de Deus, conhecer os tempos, conhecer as estações. Aleluia! Conhecer os tempos e as estações para qualquer coisa na sua vida. Tu tens que conhecer o tempo, conhecer as estações. Diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 3. Em Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Então, é necessário que você compreenda os tempos. É necessário que você entenda os tempos, as estações na sua vida. É necessário que você ande de acordo com o tempo, com o relógio de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, para que tu possas ser ungido, é necessário discernir os tempos. Não se apresse e nem retarde. Esteja no tempo certo. Aleluia. Aleluia. E para terminar, Jesus, quando foi batizado, ele foi batizado e ao mesmo tempo ele estava orando. Ele estava orando sendo batizado. É por isso que desceu sobre ele o Espírito Santo. Então é necessário que você possa ser uma pessoa de oração. É necessário que você seja uma pessoa espiritual de oração. Se formos a ler no livro de Lucas 3, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, os céus se abriram. Quando você ora, os teus céus se abrem. Você tem que ser espiritual. Você tem que ser uma pessoa de oração para que os teus céus se abram. É importante orar para que o Espírito Santo desça sobre você. É necessário orar para que possas receber a unção de Deus. É necessário orar pela unção de Deus. É necessário orar pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja em ti. É necessário orar para que a unção em ti, que a unção esteja em ti. Aleluia. Ore. E a coisa importante a se fazer na vida é orar para que o Espírito Santo esteja em ti. É orar para que você seja ungido. Para que você seja totalmente ungido. Aleluia. E a unção é inteligente. Para terminar, a unção é bastante inteligente. Aleluia. A unção é inteligente. Você receberá a unção se obedeceres os passos. Submissão, autoridade, a sua liderança, a humildade. A unção não é para qualquer pessoa. Deus escolhe ou sabe a quem ungir. Amém? Então, quer ser uma pessoa ungida, quer ser uma pessoa tremendamente ungida, abata o orgulho na sua vida. Abata o orgulho, o espírito do eu. O espírito de eu posso mais, eu posso saber mais. Eu estudei mais que aquele. Não sei como é que
É Ele a liderar e não eu. Abata o espírito do orgulho. Muitas vezes Deus te coloca debaixo da liderança daquele homem para abater o seu orgulho, para limar o seu caráter. Aleluia. Então, submeta-se. Você é doutor, ele não é, submeta-se. Aprenda dele, porque ele é um vaso escolhido de Deus. Deus conhecia você e Deus conhecia ele, mas Deus achou melhor levantar a ele para liderar você na reina espiritual, porque há coisas que precisam ser limadas na sua vida através do ministério dele. Através do ministério daquele desprezível, daquele que ninguém esperava nada. É necessário que você se submeta para receber a unção, para você ser ungido. A unção de Deus é para filhos. A unção de Deus é para filhos. Não é para qualquer pessoa. Aleluia. Ninguém pode ter a unção do seu pastor enquanto não se submete ao seu pastor. Não é possível. Ninguém pode receber a unção de Deus enquanto não se submete ao Espírito Santo, não se submete a Deus. Não é possível. Submeter-se a Deus é viver da palavra, conhecer a palavra, buscar a face e trabalhar no caráter. Aleluia. Então, esta é a mensagem que eu trago para si. Espero que esta mensagem possa edificar-te, possa ajudar-te de alguma forma. E muitas vezes nós temos nos perdido porque não sabemos realmente. E que esta mensagem possa encontrar-te para ajudar-te a ter solução ou direcionar-te na sua vida. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Eu profetizo para a sua vida. Eu profetizo saúde. Eu profetizo prosperidade. Eu profetizo grandeza. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo graça e favor sobre a sua vida. Profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus abunde e superabunde sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que sejas bem-sucedido, que sejas abençoado ao entrar e ao sair. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus te guarde, Deus te proteja. Eu sou a profetisa Hilda Horta. Até mais e shalom.